Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Daniele. Estamos aqui hoje para mais uma aula de história, né? Espero que vocês estejam fazendo a tarefa, estejam entendendo o conteúdo, estejam, gostando também das aulas que são feitas exclusivamente para vocês. Não esqueça de dar um like lá para as aulas do quarto ano, né? Se vocês estão gostando, assistam quantas vezes vocês quiserem. Lembrando que é muito importante que vocês assistam às aulas, porque é um resumo da explicação que era para ser dado na sala de aula, mas infelizmente, como nós não estamos podendo ainda ficar na sala de aula, né? Então essas aulas do YouTube já é um resumo de uma aula, de uma explicação do que seria feito em sala de aula, né? Vamos para as nossas dicas diárias, que vocês já sabem, sentar no lugarzinho calmo, tranquilo, arejado, silencioso, né, para que vocês possam, se concentrar, e prestar atenção e absorver tudo o conteúdo explicado. Não esqueçam também de pegar o livro, caso vocês queiram acompanhar, nosso assunto de história, e o lápis e borracha para fazer também as anotações necessárias. Vamos falar hoje na nossa aula de história sobre a abolição da escravidão. E aí, vocês vendo essa corrente quebrada, você já deve estar associando alguma coisa do passado, alguma coisa histórica que aconteceu, né? Nós estamos falando da abolição dos escravos, vamos falar. Então, quer dizer que essa abolição vai se referir à libertação desses escravos, né? O tráfico existia no Brasil desde meados, quer dizer que desde a metade, esse meados e a metade do século XVI. Porém, no século XIX, os ingleses começaram a pressionar primeiramente Portugal e em seguida o Brasil para que o tráfico negreiro fosse proibido aqui. Quer dizer que eles já queriam acabar com esse tráfico negreiro, com essa escravidão, com esse sofrimento. A pressão inglesa fez o Brasil assumir compromisso com a proibição do tráfico negreiro na década de 1820. Não quer dizer que o Brasil já começou aí a querer proibir essa escravidão. Durante todo o período do reinado de Dom Pedro II, desejava-se conquistar a liberdade dos escravos. E para isso era importante e influente a posição dos escritores, poetas, jornalistas e políticos da época. Quer dizer que eles, como eram pessoas inteligentes, pessoas cultas, então eles tinham uma influência muito grande aí, para que toda essa libertação, para que toda essa abolição fosse considerada, fosse feita. E aí nós estamos vendo, algumas imagens, as correntes sendo quebradas dessas prisões aí que existiram por muito tempo. Teve uma lei que foi uma lei que ajudou muito também, na colaboração dessa libertação, que foi a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei ela decretava a proibição definitiva sobre o tráfico negreiro no Brasil, mas permitia que os africanos que chegassem após a lei continuassem como escravos. Quer dizer, quando eles já estavam no Brasil, eles eram proibidos, a ser traficados e a viver como escravo. Mas os que chegaram depois que a lei foi feita, que a lei foi aprovada, eles continuavam tendo vidas como escravos. Outra lei importante dessa época foi a lei do ventre livre, Essa lei declarava que todo mundo, todas as crianças nascidas de escravas, a partir de 1871, seria declarado livre. Então, essa lei permitia que todas as crianças, filhas de escravas, que nascessem a partir de 1871, fossem declaradas livres, não fossem prisioneiras, mas desde que prestasse um tempo de serviço, sendo liberado com 8 anos, com indenização, tinha que pagar alguma coisa para ser liberada, ou com 21 anos sem indenização. Então, como ele já tinha atingido aí a maioridade, então eles não precisariam pagar uma indenização para ser libertos. Teve também a lei dos sexagenários, quer dizer, pessoas, os velhinhos, os mais idosos, que tinham mais de 65 anos. Então, eles não tinham mais condições de trabalhar.
Então, essa lei veio para libertar, para liberar esses escravos acima de 65 anos, que já tinham sofrido tanto, já tinham apanhado tanto, já tinham passado por tanta coisa, que não tinham mais condições de prestar serviços ali para os seus senhores. E também, né, a abolição da escravatura, que foi um dos acontecimentos mais marcantes da história do Brasil, que determinou o fim da escravidão dos negros no Brasil. Então, essa lei foi a lei que determinou o fim desse sofrimento, dessa escravidão, dessa vida que essas pessoas tinham, que eram tão injustas e que eram tão sofridas, né? A abolição do trabalho escravo ocorreu por meio da Lei Áurea, né? Tem o dia aí também que é comemorado esse dia importante, que é no dia 13 de maio, né? Que foi no ano de 88, desculpa. Porque todo dia 13 de maio, né, é comemorado o quê? O dia da abolição do escravo, que foi o dia em que essa lei foi aprovada. E com a assinatura da regente do Brasil, a princesa Isabel, a abolição da escravatura foi a conclusão de uma campanha popular que pressionou o Império para que a instituição da escravidão fosse abolida de nosso país. Quer dizer que em 13 de maio de 1888, essa lei foi aprovada. A princesa Isabel, que vocês estão vendo aí a fotinha dela, foi a princesa que assinou essa lei para que os escravos fossem liberados, para que não existisse mais essa escravidão. Então, ela foi a responsável por assinar essa lei. Aí aqui nós temos, para finalizar o vídeo, uma atividade que vocês vão fazer do livro de vocês de História. Livro de vocês de História, vocês vão fazer a página 270 a 272. 270 a 272. E para completar, a atividade de reforço, página 225. 225. Lembrando, gente, que é muito importante que vocês façam essas tarefas, muito importante que vocês copiem, né, essa atividade de fixação na agenda de vocês, para que vocês possam ir acompanhando aí bem direitinho, tá certo? Peguem a agenda de vocês, copiem na data de hoje, no dia e no mês, para quando vocês quiserem rever novamente, vocês vão lá na data que vai ter todas as páginas lá registradas, tá certo? Qualquer dúvida, volte o vídeo ou acesse o site da escola, www.escolapequenospassos.com.br. Um grande beijo da tia Daniela e até a próxima aula.